Boa tarde, pessoal. Meu nome é João Vitor, sou analista da Lynx, já vai fazer 5 anos. Tenho conhecimento em algumas áreas, inclusive essa de pré-conferência, que é um modo um pouco mais recém, né, nessa área de entradas. Tenho alguns conhecimentos e a partir deles a gente vai estar mostrando para vocês e tirando algumas dúvidas caso for necessário. Bom, o assunto vai ser pré-conferência. O objetivo é aprimorar vocês, né, com esse novo conceito e conhecimento que, que tem muito funcionalidade aí na loja de vocês, essa pré-conferência, ensinar os processos para fazer essa habilitação. Bom, aí a gente vai seguir alguns tópicos. É, eu vou seguir, mostrar o slide, mas eu gosto de trabalhar mais na prática. Então, eu vou passar para vocês mais ou menos o escopo, né, que a gente vai discutir. E aí eu vou abrir o sistema Big e aí a gente vai fazendo por ele, que é mais fácil de vocês entenderem. Bom, a gente vai ver, a primeira parte vai ser a configuração da pré-conferência, onde é que vocês habilitam, é, algumas, algumas configurações que vocês podem estar definindo, a importação do XML, mostrar onde faz a importação, a parte que associa com o pedido, o recebimento do XML, também que faz um novo conjunto, né? Tem a pré-conferência e o recebimento de mercadoria. A gente fala que os dois andam juntos ali, né? Vocês vão perceber que é importante habilitar os dois, na verdade. Depois a parte de conferência, que depois que você habilita para fazer o recebimento. E por fim, a finalização da nota fiscal. Então, praticamente esse passo a passo aí que a gente vai estar seguindo, né, para estar fazendo todo esse processo de pré-conferência. Bom, o primeiro passo, né, é a configuração da pré-conferência, para realmente estar fazendo a execução desses processos. Então, para quem já tem a ferramenta ou já por alguns dias atrás já fez o processo de habilitar, praticamente já vai ter feito essa configuração. Então, o primeiro passo, configurações filiais. Ao abrir a tela, vai ser aberta a tela do menu, onde no canto direito tem vários menus ali para fazer o acesso. Clique em entradas e em seguida pré-conferência. Eu já vou abrir meu sistema aqui, que aí eu já vou fazendo aqui pelo sistema Big e discutindo alguns tópicos com vocês. Então, de acordo lá com o slide, configurações, filiais. Aba entradas, sob a aba pré-conferência. Vou desabilitar aqui o meu para deixar igual de vocês. Bom, se vocês ainda hoje não utilizam esse método de pré-conferência, vai estar nesse cenário aqui a configuração de vocês, que é o padrão. Que essa configuração de pré-conferência é habilitada manualmente, não vem já habilitada no sistema de acordo com as versões. Então, o primeiro passo é habilitar esse menu pré-conferência. Eu vou só retornar aqui do começo. Pediram para mim retornar aqui do começo que entraram agora na sala. Bom, conforme eu falei, o primeiro passo, a gente ainda está iniciando, né? O primeiro passo é a configuração da pré-conferência. Então, configurações, filiais. Aba entradas, pré-conferência. No caso aqui vai estar desse modo, né, desabilitado. Basta dar um clique e aqui você já habilita. Bom, na hora que você faz essa habilitação,
percebe que já aparece várias informações já na tela. Então essas informações, como padrão, todas elas vêm com o modo alertar e todos vêm com a tolerância zerado, ou seja, o que seria essa tolerância? Cada menu desses, um exemplo, itens, aqui você tem como colocar uma tolerância. Se você vai aceitar divergência de produto, um exemplo, no pedido você enviou um pedido com 6 itens, mas por algum motivo o seu fornecedor enviou 7 itens. Do modo padrão, que é tolerância 0 para menos e 0 até para mais, o sistema já vai alertar para vocês que tem algo ali já de inconsistência, ou seja, não está batendo de acordo com o que foi enviado o pedido. Se no momento eu atribuo aqui 1 ou 2, ou seja, se chegar a um produto, ele vai deixar. Se eu colocar 2 ali, se passar 2 itens a mais, ele também vai deixar sem dar o alerta. Então, por padrão e até mesmo o que a gente sempre aconselha é deixar 0. O intuito realmente é ver todas as divergências. O motivo de ter os ajustes aqui é porque em alguns momentos tem alguns clientes que pedem para o fornecedor, às vezes até mesmo alguma promoção, caso eles possuem lá na distribuidora, de estarem mandando aquele produto que depois eles faz o faturamento. Então, para não ficar barrando, tem cliente que às vezes naquele momento coloca uma tolerância, mas depois vai lá e tira esse vínculo. Mas o correto seria zerar. Aqui teria alguns tópicos que dá para fazer, como o padrão já vem alertar, ou seja, para o intuito mesmo da pré-conferência. Tem a opção nada a fazer, ou seja, simplesmente ele não vai te avisar em nada, ele vai só associar com o pedido, mas ele não vai te alertar que tem algo errado. Tem como alertar e pedir uma senha supervisor, ou seja, a mesma funcionalidade desse, porém, para prosseguir, somente aquele supervisor da loja que vai deixar fazer o processo de continuação, caso opte para continuar mesmo com aquelas divergências. E a última opção seria alertar e bloquear, ou seja, no momento que veio um item ali a mais, o sistema já alerta e não tem mais como fazer nenhum tipo de processo com aquele XML, a não ser devolver com o fornecedor. Bom, esses alertas aqui, eles são padrões para todos. Esse aqui seria a quantidade de itens, né? Então, se eu pedir um anador, um Dorflex, veio um de pirona, então esse aqui vai alertar. Esse já é de quantidade, então eu pedi um de pirona e um anador. De pirona eu pedi 3, anador 3. Se o fornecedor mandou 4 unidades de pirona e 5 de anador, o sistema já vai alertar, porque ele veio com uma quantidade divergência de acordo com o XML. Esse tipo de configuração, perguntaram, é uma das perguntas que já mencionaram, se eu tenho um escritório, eu faço o processo da pré-conferência, ou seja, vou autorizar o XML de acordo com o escritório para as lojas. Esse processo é feito no escritório? Sim. Então, se eu tenho um escritório lá e eu faço as importações, ou seja, eu centralizei que os meus pedidos vai ser feito no escritório e a importação dos XML também vai ser feita no escritório, esse processo vai ser feito no escritório e depois vai ser feita a liberação da nota para chegar até a loja. Então esse seria o processo. Uma outra pergunta, falaram como que o sistema vai ver essas divergências. É um ponto que eu ia chegar ali na frente, mas eu já vou até explicar. Toda essa configuração aqui, alerta de itens, quantidade, condição de pagamento, que eu vou falar, preço, desconto, todas essas, só é válida para quem faz o uso de pedido eletrônico. Ou seja, aquele método que você envia o pedido, né, diretamente dentro do sistema Big. Somente com ele vocês vão conseguir ter a clareza dessas informações e até mesmo a nota de entrada ser associada automática com o pedido. Caso contrário, um exemplo, OL, quem trabalha com OL,
A OL aparece para associar com a nota de entrada, porém não faz uma associação automática, vai ser uma associação manual que eu vou mostrar lá. Então, por exemplo, condição de pagamento. Na OL não vai ter como acusar ali para você a condição de pagamento. Então, a condição de pagamento é válida mesmo, só vai mostrar a divergência quando você enviar por pedido eletrônico. Então, isso daí foi feito 100% voltado às rotinas do pedido eletrônico, porque é realmente onde traz a informação correta, né? Então, se você fez um pedido de 5.000 no sistema Big, vamos dar um exemplo, Santa Cruz ou Farmalink, entre outros fornecedores, eu acabo de enviar esse pedido. Porém, na hora que eu envio o pedido para esses fornecedores, eles me faturam só 3.000, ou seja, eles têm as faltas deles lá também. Então, volta para o sistema Big e fala, ó, foi faturado R$ 3.000. Então, aqueles outros produtos permanecem na tela. Ou seja, o que o sistema entende? Bom, esses R$ 3.000 vamos efetivar o pedido. Então ele salva esse pedido no banco de dados falando que faturou 3.000 para Santa Cruz e aqueles itens. Quando o fornecedor manda aquela nota, que dentro do XML vem uma tag destinada que chama XPAD, essa XPAD ela simplesmente concilia com o pedido. Então, quando você faz pedido eletrônico dentro do Big e tem a pré-conferência, na hora que você importa o XML, o sistema, se lógico, se o fornecedor emitiu o XML corretamente, ele pega e confronta esses dados. Então, por esse motivo que essa ferramenta foi destinada mais para, mas não, a verdade foi feita realmente para o pedido eletrônico. Tem alguns métodos que depois eu vou mostrar para não ficar um pouco confuso. Eu vou mostrar agora a parte de como configurar cadastro de usuário também para ter as permissões. Aí depois a parte do pedido de associar, aí eu vou dar mais algumas dicas, porque tem alguns métodos que dá para fazer lá na tela de compra que você salva o pedido, não é que você pega as informações que faturou, você simplesmente salva o que você, vamos dizer assim, enviou particular para o seu fornecedor, que na hora da pré-conferência você consegue associar manual. É lógico, igual eu falei, condição de pagamento, entre essas coisas, você não vai conseguir ver essa divergência. Mas pelo menos vai dar para vocês ver a divergência de quantidade de item, quantidade de item e quantidade dos itens e do total do pedir. Então aí na hora que eu chegar lá na parte de associar, fica mais fácil de vocês entender. É, referente à configuração, a cotação online. Cotação online também não tem como, porque a cotação online como que funciona? Você envia o pedido para diversos fornecedores, depois você busca o resultado e joga na tela do Big. Ou seja, a cotação online seria um processo de pesquisa, vamos dizer assim, dos produtos que você cotou, e depois de cotar, você vai enviar para o fornecedor. Se depois de cotar você enviar por pedido eletrônico, legal, ele vai fazer o processo. Se caso depois de cotar você enviar por e-mail, aí também não tem como fazer essa conciliação. A não ser o modo que depois eu vou explicar que tem como vocês gravarem um pedido, vamos dizer, fictício, ou seja, o sistema ele grava aquele pedido que está ali na tela, mas isso não quer dizer que o fornecedor vai faturar. Então, por exemplo, o que daria para vocês fazer? Na hora que vocês fossem enviar por e-mail, confirmasse com o pessoal. Se eles falassem, não, ok, esse pedido aí a gente fatura, vocês salvariam esse pedido e mandaria para eles. Ou seja, na hora que chegasse a nota de entrada, vocês conciliavam aquele pedido com a nota de entrada manual, pelo menos dava para ver as divergências, para ver se realmente o fornecedor mandou de acordo com as necessidades que vocês pediram. É, vamos prosseguir aqui. Tem algumas outras dúvidas, mas essas outras dúvidas que o pessoal foi perguntando é no processo que eu vou mostrar ainda. Então, para não confundir, que aí às vezes a gente vai adiantar muito e aí a gente não vai entender aqui as configurações necessárias. Bom, então aqui é o alerta de quantidade, se vier a quantidade incorreta. Aqui é a condição de pagamento, que é para o pedido eletrônico, que seria você cadastraria uma condição de pagamento, mas isso não quer dizer, eu vou lá, vou cadastrar 10 vezes.
o meu intuito é fazer 10 vezes. Não. Essa condição de pagamento tem que ver se ela está apta ao fornecedor. Então o fornecedor fala, ó, para você eu posso fazer em duas, em três, em quatro, vocês alinham com o fornecedor uma condição de pagamento e aí de acordo com o pedido que você envia, você pode selecionar a condição que você quer optar por aquele pedido. Ah, ele falou que faz até em 10 para mim. Então você cadastra lá, uma, duas, três, quatro, até chegar em 10. Mas às vezes vai ter um pedido menor, você quer enviar para ele e ser faturado em duas vezes, por exemplo. Então aí tem como fazer esse tipo de negócio que eu vou ensinar também. Aqui a mesma coisa, é a tolerância. Então, se você cadastrou uma condição de pagamento e ela não veio de acordo com o que você cadastrou, tem como colocar aqui uma tolerância. Aqui, ó, no mouse, se você passar o mouse em cima dessas tolerâncias, ele explica cada um, o que, que significa margem de tolerância para usar sobre divergentes itens. Mesma coisa quantidade, e assim por diante para a condição de pagamento também. Preços, então, no momento que eu enviei o pedido eletrônico para o fornecedor, o preço lá estava falando que era R$ 4,89. Se na nota veio R$ 4,90, o sistema já vai alertar, um centavo de diferença. A não ser que eu venha aqui e coloco uma tolerância para isso também. Ah, eu quero uma tolerância de R$ 10, porque às vezes tem alguma diferença, então colocaria R$ 10 para mais, desculpa, para menos e para mais. Então, se na nota de entrada viesse uma tolerância dentro de R$ 1 a R$ 10, o sistema simplesmente ia deixar passar porque você validou isso. A outra configuração é o de desconto. Então, se teve um desconto na hora de fazer o pedido, R$ 30, 30%, exemplo. Então, você configura, então, de acordo com aquele desconto, vai ser passado. Caso vier com desconto diferente, o sistema vai alertar. Isso tanto para menos, tudo e para mais. Então, o sistema ele trabalha, você pode configurar uma quantidade diferente, não é um exemplo, tolerância eu vou colocar 5, mas 5 para cima, para baixo, tem como você colocar diferentes. Tem cliente que às vezes coloca tolerância para menos um menor e para mais um pouquinho maior. Ou ao contrário, aí cada um faz uma configuração que acha necessário no momento dos pedidos e da pré-conferência. Bom, aqui tem algumas permissões. Então, a primeira, autorizar o recebimento de NFE XML sem associar com o pedido. Então, aqui, quando eu deixo sim, ele deixa eu autorizar um recebimento de uma nota sem associar com o pedido. Ou seja, no momento que eu habilitei a pré-conferência, se eu colocar aqui deixar no sim, como é o padrão, todas as notas que chegar, eu não sou obrigado a associar com o pedido, ou seja, eu posso passar ela para a tela de entrada, lá, todo o processo, sem associar. Se eu colocar não, eu sou obrigado a associar com o pedido, ou seja, eu vou ter que encontrar aquele pedido ali daquela nota, senão o sistema não vai deixar eu passar ela em diante. Ou deixar fazer, né, a pré-conferência, porém com uma senha supervisor caso não associe com o pedido. Aqui tem que tomar um pouco de cuidado, porque que acontece? Ainda a gente percebe que a grande maioria não trabalha com pedido eletrônico. Então, o pedido eletrônico hoje que é a peça-chave para a pré-conferência. Se vocês colocarem ali não, um exemplo, não, agora eu quero fazer tudo corretamente, quero deixar tudo certinho esse processo e não quero sofrer perdas, vamos dizer, tanto de produtos ou até mesmo de dinheiro, né? Que às vezes vem produto a mais. Se vocês colocarem não ali e não trabalha com algum método de pedido eletrônico, o que vai acontecer? Vai chegar a nota de entrada e não vai ter o pedido para associar. E aí a nota vai ficar travada lá na tela e vocês não vai talvez encontrar a saída disso. Então tem que tomar bastante cuidado. Por segurança, mas se eu deixar assim, o pessoal lá não vai querer associar e vai querer passar para frente. Eu aconselho deixar assim com senha supervisor, então. Então, nessa senha supervisor, colocaria só vocês, que vamos dizer assim, toma conta da loja, e o pessoal que for fazer isso vai ter que chamar vocês, né, para prosseguir. E aí vocês verificam, falam, vamos ver se realmente não tem um pedido dessa nota.
Agora, se vocês trabalham com pedido eletrônico, automaticamente é para ter o pedido, para até mesmo associar automático. Então, essa opção aqui é para autorizar se deseja prosseguir ou não sem associar com o pedido. A de baixo aqui é recusar o recebimento de NFE XML. O que seria esse recusar? Bom, chegou a nota, vi lá que deu divergência. Bom, essa divergência, como podemos dizer, eu vou perdoar, vou deixar passar essa divergência, eu vou fazer entrada, depois eu vejo o que faço, ou não, ou eu vou querer recusar. Então tem uma maneira que vocês conseguem já recusar ali naquele momento. Então, o que é o intuito da pré-conferência? O fornecedor, o entregador chegou com os medicamentos, deu para vocês assinar ali o canhoto. O correto seria o quê? Já ter uma equipe, né, ou até mesmo algumas pessoas específicas, já ir lá no sistema e fazer a pré-conferência. Então, enquanto ele está ali descarregando, conversando ali, pegando a assinatura, tudo, já tem uma pessoa já importando essa nota e verificando se está de acordo com o pedido. Viu que tem algo errado? Já coloca para recusar e já fala para a pessoa que está entregando. Estou recusando por causa que eu vi aqui no meu sistema. Quando eu enviei o pedido, não tinha essas quantidades. E eu não aceito esse tipo de negócio, um exemplo. Então aí vocês recusariam. Caso vocês querer prosseguir, não tem problema, depois eu ligo lá, eles acertam comigo, faz algum acordo, essas rotinas que às vezes acontecem. Então aí você deixaria isso daí, vamos dizer assim, desmarcado para deixar prosseguir sem precisar recusar. Então, essa opção aqui, recusar o recebimento de XML, tem sim, não e sim com senha supervisor. Então, é o mesmo processo da autorizar. Tem como deixar para recusar, ou seja, no momento que eu percebi que veio errado, eu posso recusar. Se eu colocar não, eu percebi que está errado, mas eu não habilitei aqui para recusar, então eu vou prosseguir. E sim com senha supervisor. Então, eu aconselho, se for para vocês estarem começando a utilizar mesmo, colocar no começo sim com senha supervisor. Se caso precisar fazer alguma recusa, o pessoal chamar ali e começar a colocar a senha. Depois que já tiver com a operação tudo em dia, começar a realmente trabalhar só com pedido eletrônico, eu sei que é difícil, tem cliente que trabalha com L, mas aí vocês vão alinhando. Depois o outro menu é associar manualmente a pedidos da sugestão de compras. Isso aqui também tem que cuidar, tomar um pouco de cuidado, porque se eu colocar não aqui, o sistema não vai deixar eu associar meu pedido com a nota de entrada, ou seja, automaticamente o sistema teria que fazer isso, mas ele só faz de modo automático se for pedido eletrônico e se meu fornecedor enviar a nota corretamente, porque assim, na hora que você envia o pedido para o fornecedor, vai uma numeração. Então, essa numeração, exemplo, 1015. Então, eu enviei meu pedido e essa numeração 1015 foi do meu pedido. Essa numeração 1015 teria que vir na minha nota de entrada. É uma tag que chama XPAD. Dentro da nota de entrada tem um campo, né, com uma tag XPAD. Se o meu fornecedor não colocar nesse XPAD que essa nota é referente a 1015, o sistema não tem como entender e ele não vai associar automaticamente. Então, se eu coloquei ali não no associar aqui, ou seja, vai chegar a nota, ela vai ficar travada lá, né? E você não vai conseguir nem associar manualmente. Ou seja, você não vai conseguir fazer nenhum tipo de pré-conferência ali dela para associar com o pedido. Então, de padrão, esse vem como sim, ou seja, para deixar associar manualmente, e tem como colocar o sim no senha supervisor. Aí vai muito da rotina de vocês também, conforme vocês vão querer trabalhar aí nesse começo. Então, praticamente a pré-conferência, que é o primeiro passo, as configurações de para fazer as operações são essas. Aí depois eu vou mostrar do cadastro de usuário. Quanto à configuração inicial aqui da pré-conferência, tem alguma dúvida, algum tópico aqui que eu passei que não deu para entender? Se vocês tiverem, pode falar que eu repito alguma coisa aqui.
Bom, vamos prosseguir. Me falaram para eu explicar as permissões. Na verdade, as permissões ainda eu não fui lá no cadastro de usuário. Essas permissões aqui que eu falei, se eu desmarcar aqui e habilitar, ela já traz tudo como alertar, né? Aqui a tolerância, conforme eu expliquei, você pode colocar tanto para cima ou para baixo. E aqui é as permissões de recebimento, né? Essa primeira aqui foi autorizar o recebimento sem associar com o pedido. Então, você autoriza o recebimento sem associar com o pedido. Se eu colocar não, ele não vai deixar eu autorizar o meu XML para prosseguir a entrada. Então, conforme eu falei, é, às vezes vocês ainda não estão trabalhando com pedido dentro do sistema, entre outras funções, então o correto é deixar isso aqui autorizado por enquanto. Senão vocês não conseguem movimentar a nota para entrada. O recusar o recebimento seria, veio alguma quantidade que eu não admiti ali no momento que eu vi. Então você pode recusar antes de prosseguir a entrada, ou seja, sem ficar bipando todos os produtos, você já recusa porque você viu que o XML com o pedido está incorreto. E esse associar o pedido manualmente com a sugestão de compra seria, ou seja, pedido não foi um pedido eletrônico, você gerou apenas um pedido ali fictício só para salvar, ou até mesmo foi um pedido eletrônico, mas o fornecedor não mandou as informações corretas na tag XPED. Então, se eu colocar não ali, ele vai travar, porque ele não vai associar automático e não vai deixar associar manualmente conforme é o menu. Então, o correto aqui, deseja manualmente esse pedido? Deixa assim, ou com o senso supervisor, para pelo menos não travar a operação. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Então, aqui é a pré-conferência. Agora eu vou para o menu ali, recebimento de mercadoria. É, os outros métodos, realmente a pré-conferência é voltada para o pedido eletrônico. Por exemplo, SIC Febrafar. Se o SIC Febrafar vocês geram um arquivo no Big e importa lá no site lá. Realmente o que daria para fazer, depois eu vou mostrar, é vocês fazer como se fosse um pedido fictício, igual eu falei. Vocês salvam aquelas quantidades que está na tela de compra, como se fosse um pedido. E aí o sistema vai gravar isso, depois tem como fazer associar manualmente, mas esse associar manualmente, ele não, algumas coisas ele não atribui igual ao pedido eletrônico, por exemplo, condição de pagamento, essas coisas, desconto, talvez ele não vai trazer. Pelo menos vai trazer as divergências de itens, que também é muito importante. Então, se veio a mais ou a menos, pelo menos ele vai te alertar ali. Mas aí, no decorrer dos processos aqui, a gente vai chegar nessa parte. Bom, conforme eu falei, a pré-conferência e o recebimento de mercadoria, praticamente eles andam juntos. Ou seja, eu acho muito viável, se você quer trabalhar com pré-conferência, habilitar o recebimento. Até porque, pela seguinte forma, vamos dar um exemplo prático. Fiz o pedido lá, vou dar um exemplo de dois produtos. Na hora que eu fiz o meu pedido, falei que queria 10 Anador e 10 Dorflex. Legal. Então, mandei para Santa Cruz. Santa Cruz faturou lá meus 10 Anador, 10 Dorflex. Beleza. Chegou o entregador, trouxe o XML, né, para mim assinar. Bom, na hora que ele trouxe o XML, no XML está mostrando 10 Anador e 10 Dorflex. Perfeito. Vou lá no sistema, importo XML, associar, ou se é pedido eletrônico, ele associa automático, ele vai falar, legal, bateu tudo, autorizado. Se eu não trabalho com o recebimento de mercadoria, o que vai acontecer? Autorizei, vou fazer a entrada, finalizei a nota. Pronto, tudo certo. A pessoa ali às vezes está com bastante gente na loja, não vai contar o produto, acha que veio os 10, depois verifica. No momento que eu trabalho com a pré e com o recebimento junto, eu já consigo identificar uma segunda falha se caso existir. Então, o que acontece?
o XML veio correto, mas por algum motivo dentro da caixa de mercadoria veio 10 Dorflex e 8 Anador, ou seja, veio faltando 2 unidades de um produto. Então, no momento que eu estou ali recebendo, eu vejo, falo, tem coisa errada, faltou 2 unidades. Então, aí que é o importante estar sempre andando junto a pré-conferência e recebimento. Porque aonde a pré-conferência não conseguir enxergar, que aí realmente não tem como o sistema identificar o que o fornecedor mandou ali no físico. O recebimento vai fazer esse papel, ou seja, o recebimento ele vai ali, ele vai jogar o XML que o seu fornecedor te trouxe na tela. E do lado vai ter um campo para você ir bipando. Então, conforme você vai bipando, ele vai contando. Então, vai. Na que terminou de contar, ele vai ficar uma opção verde lá, falando que deu tudo certo. Caso venha a mais, uma flecha para cima, falando que aquele item está com alguma quantidade a mais. E se vier com quantidade a menos, a flecha fica para baixo. Então é muito importante mesmo trabalhar com essas duas opções. Eu sei que às vezes dá um pouco de trabalho, o trabalho que eu falo assim, é, é corrido no dia a dia, da farmácia e tudo mais, mas essa ferramenta é excelente realmente para identificar essas falhas e dar uma segurança bem maior aí na rotina de vocês e até mesmo na confiança, né, vamos dizer assim, com os fornecedores e tudo mais. Porque às vezes no XML vem uma coisa e no físico vem outra. E às vezes demora alguns dias, conforme a movimentação da loja, quando vem uma nota muito grande, para perceber às vezes uma falha. Então, na aba depois de ter feito a pré-conferência, aqui do lado tem a recebimento. Então, aqui tem habilitar recebimento de mercadoria. Aqui são poucas telas que ele mostra para a gente, né? Então, recusar mercadorias é praticamente o mesmo papel da pré-conferência, esses menus. Então, eu percebi que ele mandou 2 unidades a menos na hora de receber. Eu posso recusar? Então, tem como vocês colocarem se vai querer que essa opção fique fixa lá para vocês recusarem. Se não vai querer, ou seja, eu pedi para vir 15 produtos, eles mandaram 3. Ah, não tem problema, eu vou deixar prosseguir. Deixar como recusar não ou com assento supervisor. Aí também é uma configuração que vai de vocês aí no processo. Esse aqui, exibir a tela de entrada barra compra no recebimento de mercadoria. Ou seja, o que seria isso? Isso seria na hora que você terminasse de receber, o sistema já jogasse automático a tela de entrada barra compra. Por quê? Isso é tudo uma rotina, uma atrás da outra. Então, pré-conferência, depois que eu entrei na pré-conferência, recebimento, depois do recebimento, entrada. Para não ficar fechando tela, entrando em operacional, tem como você já também habilitar aqui para um sim, o sistema automaticamente já vai direcionar vocês para a próxima tela, sem ter que vocês ficar fechando. Esse aqui é habilitar a conferência de mercadoria. O que seria habilitar a conferência de mercadoria? Depois que você colocou para receber a mercadoria, bom, vou receber. Agora eu vou começar a bipar meus produtos para ver se está ok. Vocês habilitam isso também. É como se fosse um outro módulo. Então aqui, alterar quantidade manualmente. Isso aqui tem que tomar um pouco de cuidado. Isso aqui eu sempre gosto de falar com os clientes, que é muito importante. O que acontece? Tem itens que a gente sabe que às vezes vem 500 unidades, 1000 unidades e assim por diante. Vem bastante informação, vem bastante unidades de um item só. E é, essa opção eu consigo, se eu colocar um sim ali, alterar a minha quantidade manual. Então, um exemplo, a minha nota veio um anador, um Dorflex, um dipirona e 1000 algodão. No momento que eu deixo sim aqui, o sistema deixa eu colocar os 1000 algodão manual, então ele vai entender que veio os 1000 algodão. E se eu colocar manual os itens de cima, ele vai entender que veio tudo perfeito, ou seja, não teve problema. O que veio na nota eles mandaram no físico. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes na correria, nós mesmos quer finalizar uma nota e aí a gente não está com aquele, vamos dizer assim, a gente não está com aquele cuidado, vai simplesmente lá no teclado, digita todas as quantidades e finaliza.
mas na verdade, se fosse bipar um por um ali, ia perceber que tinha divergência, não ia bater de acordo com o XML. Então tem que tomar bastante cuidado. Então aqui, o que o pessoal costuma fazer? Deixar assim com senha supervisor. Por quê? Quando chega esses produtos, um exemplo, algodão, é, esmalte, alguns clientes pegam com quantidade grande. Então o supervisor da loja libera com senha supervisor e depois ele verifica isso. Então, toma cuidado, porque se deixar assim aqui, qualquer pessoa que for fazer a pré-conferência simplesmente pode pegar a nota e colocar as quantidades sem bipar os produtos. E o intuito dessa tela seria bipar item a item. Então, para dar essa segurança e até mesmo, às vezes, uma agilidade, o sistema liberou esse sim para esse tipo de produtos aí que acontece. E para alguns tipos de rotina da loja. Então, mas o correto mesmo seria deixar ali no não, vamos dizer assim, e bipar um por um para identificar mesmo se tem um problema. Mas aí vai da rotina de vocês, do dia a dia, conforme vocês acham que vai ser melhor aí por segurança. Exibir a tela de entrada barra compra na conferência, ou seja, depois que eu conferir tudo ok, já chama a última tela que seria a tela de finalizar a nota, ou seja, vai gerar a nota fiscal. Aqui é legal deixar assim, porque já chama em seguida para vocês. A mesma coisa da de cima, não precisa ir lá, fechar a tela, ir no operacional, automaticamente ele puxa. Se caso vocês não querem finalizar agora, na hora que ele abrir outra tela, vocês podem fechar. Pelo menos ele já chama automático sem ter que acessar tudo de novo. Então, praticamente, a tela de recebimento, ela é só esses tipos de configuração que tem no ato de receber as mercadorias. A parte de recebimento de mercadoria, ela, ela fica, o intuito é lá na loja mesmo, ou seja, porque é lá na loja que chega as mercadorias. Então é lá que vai fazer todo esse processo. No escritório, o que o pessoal costuma fazer para quem tem mais filiais ou centraliza as compras no escritório é o que? Faz o pedido eletrônico ou faz toda a parte de compra ali no escritório. Depois, importa o XML de entrada lá no escritório, faz a pré-conferência, viu que está ok, libera essa nota para comunicação e autoriza para a loja receber. Então, aí esse processo aqui de receber, a loja que faz e depois finaliza. Então, no escritório daria para fazer a primeira parte. Aí o resto das mercadorias ficaria por conta da loja mesmo. Só lembrando que a pré-conferência não é que ela é somente para o escritório. Eu só estou dando um exemplo que tem lojas que gostam, que tem mais filiais, gostam de trabalhar em cima do escritório, ou seja, compra lá no escritório, faz esse processo lá. Então lá eles fazem a pré-conferência, a primeira parte, então associar com o pedido. Depois a parte do recebimento e tudo mais fica na loja. Porém, tem loja que tem escritório e tem filiais, mas prefere que cada loja tenha seu controle, um exemplo. Sem problema. A pré-conferência fica lá na loja, só lembrando o seguinte: eu faço os pedidos no escritório, mas as entradas ficam por conta de cada loja. Aí pode ser que vocês vão ter que trabalhar de uma forma diferente. Ou as lojas vai fazer os seus pedidos, ou se não, vocês têm que estar habilitando para comunicar esses pedidos para a loja também. Se não comunicar esses pedidos para a loja não vai conseguir associar. Então tem esses tipos de casos aí que tem que tomar um pouco de cuidado. Por isso que aí na hora que for trabalhar com a pré-conferência, já tem que ter mais ou menos em base como que vocês vão querer trabalhar. Bom, vai fazer o pedido e liberar a nota no escritório? Então, legal, faz o pedido, faz a pré-conferência, pronto, depois só comunica o XML para a loja. Ah, não, só vai fazer o pedido. Toda a parte de pré e recebimento vai ficar lá na loja. Então, aí teria que fazer o pedido, aí depois entrar lá em contato com o suporte para ver se a tabela de pedido está tudo ok, comunicando para a loja, porque aí vai precisar que os pedidos comuniquem para a loja. E se for tudo na loja, aí não tem problema. Então, se vai fazer o pedido na loja pré-conferência, então aí é só fazer o processo padrão lá mesmo. Bom,
Aqui é a tela de pré-conferência e recebimento, que eu falei, que é as duas telas que a gente vai trabalhar agora. Em relação a elas, ficou alguma dúvida? A gente pode ir lá no cadastro de usuário, porque agora o próximo passo é o cadastro de usuário para a gente dar permissão para esse tipo de acesso, né? Para estar fazendo a rotina. Uma dúvida que o pessoal falou tem gente que me perguntou que trabalha da seguinte forma: faz a faz o pedido no escritório, a loja faz a entrada e a conferência fica no escritório que para gerar contas a pagar. É um outro detalhe que algum dos clientes também utiliza. Que o pessoal faz? Faz todo o processo, né? Faz o pedido, tudo mais, libera no escritório e aí a loja faz o recebimento e confere. Porém, aí a loja não finaliza essa nota fiscal, ou seja, não gera nota fiscal. Aí o que dá para fazer? Habilitar a antiga conferência. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, para ficar mais fácil. Então, só para vocês entenderem de novo, vou explicar de novo. Tem lojas que falam o seguinte: bom, eu vou trabalhar com a pré-conferência, mas eu queria que na hora de gerar nota fiscal é, seria no escritório, ou seja, eu não quero que a loja gere a nota fiscal por motivo de ter financeiro avançado ou até mesmo financeiro normal, mas por um controle melhor no escritório. Então, o que eles fazem? Faz toda essa configuração, legal, então faz o pedido no escritório, associa ele, a loja faz o recebimento, a loja faz a entrada, porém a loja não finaliza a nota fiscal. Então aí o que eles fazem? Eles deixam aquele menu antigo habilitado. Então aqui, ó, configuração de conferência de entrada. Eles vêm aqui, colocam escritório. Por que eles fazem isso? Fazendo isso, deixando essa configuração aqui antiga marcada como escritório, na hora que o pessoal da loja terminar a bipagem, vai fechar a tela e aí vai aparecer no escritório como padrão, como alguns de vocês já devem conhecer. Então lá no escritório vai aparecer a nota para prosseguir, vamos dizer assim, para fazer a conferência. Porém, tem um detalhe. Hoje, vocês usando esse método sem a pré-conferência, quando a nota chega na pré-conferência, vocês têm a obrigação, né, vamos dizer assim, de importar o XML para comparar. No momento que vocês usam a pré-conferência, vocês têm que lembrar isso para não ter problema. Vocês não podem mais importar o XML. Então, no momento que vocês trabalhar com pré-conferência e querer finalizar a nota ainda no escritório como método antigo por conta do contas a pagar, na hora que chegar na conferência, em vez de vocês ir lá na nota, colocar no F11 que é importar XML, simplesmente vocês vão selecionar ela e já gerar a nota fiscal. Por quê? Porque a loja já fez todo o processo. Vocês já fez a pré-conferência, a loja já fez o recebimento, a nota só voltou por conta que vocês querem optar pelo boleto no escritório. Então tomem esse cuidado. Bom, vou continuar dessa maneira? Beleza. Mas lembra que na hora que chegar no escritório não importa mais XML, simplesmente coloca direto para gerar nota fiscal. Só vai dar o trabalho de colocar gerar nota fiscal, ele vai chamar o contas a pagar. Por quê? Se chamar o XML de novo, uma que talvez ele não vai estar ali com vocês, mas se tiver e ele aparecer e vocês mover, o sistema não tem como identificar que vocês já fizeram essa importação. O que pode acontecer? Duplicar a quantidade, e aí vai onde vai dar muito problema no estoque. Então, só lembrando, se caso vocês que têm filiais quer fazer o contas a pagar no escritório, sem problema, deixa habilitada aqui a conferência para finalizar, né, no escritório. Mas na hora que chegar a nota no escritório, simplesmente coloca para gerar nota fiscal e não mais importa o XML. Tá legal? Então, teve uma pergunta que me fizeram que é referente a isso. E tem gente que eu sei que trabalha com o método de financeiro avançado e não queria que o boleto fosse gerado na loja, e sim fosse finalizado conforme é hoje na antiga conferência. Tá legal? Bom, vou abrir aqui o slide. Então,
Então, o primeiro passo, cadastro, usuário, usuário. Então, aqui no cadastro de usuário, usuário, agora a gente vai fazer o processo de dar permissão para o pessoal fazer o processo da pré-conferência e do recebimento de mercadoria. Então, entrei no cadastro de usuário, usuário, venho até o grupo, né, de usuários, só lembrando que todas as permissões da pré e recebimento é em cima do grupo. Então, se vocês falar, não vai ser todos que vai ter essa permissão, seria legal então criar um grupo diferente para esse tipo de pessoa, porque realmente é dentro do grupo que vai ser habilitado isso. Então, no grupo de usuário, ali vai ter os 3 pontos, vocês acessam na módulos operacional. Bom, vamos na prática, que aí fica mais fácil. Deixa eu abrir aqui meu sistema. Vou fechar aqui, vou salvar, habilitei, legal. Pessoal, só lembrando, para fazer esse tipo de configuração, é uma dica. Se vocês já trabalham hoje com conferência, essas entradas, verifica se não tem conferência ainda pendente para conferir tanto na loja no escritório, porque tem clientes que às vezes, um exemplo, eu tenho conferência na loja, tenho 4 notas pendentes lá. Ah, agora eu quero trabalhar no escritório, agora eu quero fazer desse modo. Simplesmente vai lá, habilita para o escritório. O que acontece? Fica tudo preso essas notas. Por algum motivo, às vezes o sistema não identifica e aí elas ficam presas, trava essa GPC. Além disso, pode atrapalhar no estoque, porque às vezes fica presa na loja, como você habilitou no escritório, comunica para o escritório. Depois, se você voltar para a loja, volta tudo aquelas notas pendentes. Então, tomem cuidado nesse ponto. Quando forem fazer o processo, bom, agora a gente vai trabalhar nisso, então verifica, vamos pegar um exemplo, em um sábado. Fala, pessoal, hoje não está tranquilo, não dá entrada em nota, vamos só finalizar para a gente habilitar esse modo. Vai lá, habilita, legal, aí pode trabalhar. Para evitar problemas, é algumas dicas que eu dou para às vezes não ter transtorno depois até em SGPC em produtos controlados. Bom, cadastro, usuário, usuários. Deixa eu mostrar aqui antes para vocês, só para aqui, ó, já muda, ó. Aqui já no entrada da barra compra, vocês já conseguem ver que aqui a gente já tem 2 menus, ó, recebimento e conferência. Eles não estão ativos ainda, porque a gente vai dar a permissão ali de usuário. Então, cadastro, usuários. Então, vou entrar aqui, usuário 1, edição, vou entrar no grupo do usuário, vou entrar em módulos, e aqui em módulos, como a entrada é operacional, vocês colocam operacional. E aí vocês procuram. Então, aqui no meu, no caso, ó, essa é um do menu, conferência de mercadoria, ou seja, não está habilitado. Então, vou pôr o S aqui e vou habilitar a conferência. E vou procurar aqui o recebimento de mercadoria. Então, vou procurar aqui, achei recebimento de mercadoria, vou colocar o S, vou habilitar, pronto, habilitei. Fecha essa primeira tela, salva a segunda. Agora, se eu vim aqui, vai ver que agora já consigo ter acesso nas duas telas, ou seja, essa vai ser a primeira tela de acesso e essa é a posterior. Bom, no cadastro de usuário, no cadastro de usuário seria praticamente essas duas funções que teria. Depois tem a do senha supervisor. Se eu vim aqui edição senha permissão supervisor, vai ver que aqui tem aquelas que é referente a, a recebimento de mercadoria, ó. Permitir recebimento na tela de mercadoria, ou seja, permitir recusar, permitir recusar, permitir receber, tá vendo? Aí é aquelas opções que eu dei lá no início, que vocês podem deixar sim com senha supervisor, e aí só vocês teriam, porque a senha supervisor não é dentro do cadastro de grupo, tá vendo? É dentro do meu usuário mesmo. Então aí seria essas permissões à parte, né, que teria para vocês estarem colocando aí no cadastro do usuário que vão fazer parte dessa configuração. Bom, fizemos a parte lá da configuração inicial da pré, né? Depois a gente foi para o recebimento e aí a gente foi
para a tela de cadastro de usuário para liberar a parte dos usuários, fazer toda a parte de acesso. Então, como pode ver, outro detalhe, para a condição de pagamento, a condição de pagamento também é uma permissão à parte. Então, lá no cadastro de usuários, voltar lá de novo, edição, módulos, né, do grupo, módulos, como é cadastro de condição de pagamento, vou colocar cadastro e vou procurar aqui. Como pode ver, aqui no meu usuário já está liberado, mas de vocês bem provável que iam estar desse jeito aqui a condição de pagamento. Então, precisaria vir aqui, colocar para aceitar, salva a segunda tela e vocês iam ver que aqui em fornecedor ia ter a condição de pagamento. Então, primeiro, vamos dizer assim, a primeira etapa nossa foi o quê? Configurar a pré-conferência, configurar o recebimento e configurar os cadastros de usuário. Esse é o primeira etapa. Agora, a segunda etapa, a gente vai partir para a parte de cadastrar, deixa eu só ver se é essa parte aqui mesmo, de cadastrar a forma de pagamentos, que é a condição de pagamento. Não tem muito segredo. Cadastros, fornecedores, condição de pagamento. Esse seria o primeiro passo. Cadastro, fornecedores, condição de pagamento. Feito isso, ele vai abrir essa tela, que é a tela padrão de cadastro de produto, cliente, não muda nada. E vocês colocariam ali na prancheta para cadastrar um novo registro, F5. Feito isso, vocês colocariam o nome dessa descrição de pagamento. Aqui é um exemplo, escrevi parcelado. E aqui do lado vocês colocam a quantidade e dá um Enter para liberar aqui embaixo. Então, o primeiro passo é vir aqui, coloca a quantidade, dá um Enter para ele liberar esse campo aqui para vocês. E o dias de prazo vocês configuram de acordo que vocês fizeram o acordo com eles. Então, aí a primeira parcela vai ser daqui 30 dias, coloca daqui 30. Então, automaticamente, bem provável, a segunda vai ser daqui 60, a outra a partir de 90. Em alguns casos, às vezes tem fornecedor que a primeira é em 30, a segunda daqui 90, enfim. Aí vai configurando de cada maneira. Antes de aplicar lá no cadastro do fornecedor, vamos fazer uma aqui junto, só para vocês verem. Então, primeiro passo, cadastros, fornecedores, condições de pagamento. Aqui, ó, eu tenho duas cadastradas, deixa eu ver se ele vai deixar eu excluir aqui. Deixou. Então, eu vou vir aqui, novo, colocar webinar pré-conferência. Só um exemplo, tá, galera? Aqui eu vou colocar em 3 vezes, dá um Enter. Então, ele falou que vai fazer em 3 vezes, o webinar aqui falou que vai fazer em 3 vezes para mim. Então, a primeira, 30 dias, segunda, 60, terceira, em 90. Vou salvar, vou criar uma outra aqui, vou criar um treinamento. Vou pôr em uma vez só, e daqui 120 dias. Então, faz de conta que essas duas condições de pagamento, a Santa Cruz me falou que essas duas condições de pagamento ela me faz se eu precisar, ou seja, qualquer pedido que eu realizar ali, eu posso escolher essas duas condições de pagamento. Esse é o primeiro passo, cadastrar, conforme a gente viu. Agora, o segundo passo é colocar essa condição de pagamento dentro do cadastro fornecedor, porque isso não é automático. Você cadastra as condições de pagamento e individualmente agora, no cadastro de fornecedor, vocês vão amarrando elas. Então, pode ser que vai ter condição de pagamento que a Santa Cruz faz, a Proforma não, e assim por diante. É de condições diferentes. Então, o próximo passo é aplicando no cadastro fornecedor. Então, para aplicar lá, cadastros, fornecedores, fornecedores. Não tem segredo. Em seguida, vocês entrem no cadastro do fornecedor que vocês querem fazer essa configuração. No caso do exemplo aí tal da Santa Cruz, mas é um exemplo, vocês podem acessar qualquer um. Vai na barra edição. Na hora que vocês acessar a edição, vocês vão ver esse campo aqui, ó, condições de pagamento. E entra nele.
ao acessar a condição de pagamento, aqui vocês vão ver que vai aparecer uma barra de condição de pagamento e aceita. Vamos lá na prática para ficar mais fácil. Então, terminei aqui, vou abrir o cadastro de fornecedor, vou entrar na Profarma, um exemplo. Então, entrei na Profarma, vou vir aqui em condições de pagamento. Vocês podem ver que ó, automaticamente ele já traz todas as condições que eu tenho. Porém, o aceita aqui não está habilitado. Se a Profarma falou que vai aceitar essas duas condições, só lembrando que aqui ele não mostra as condições. Aqui ele vai mostrar só o nome, a condição, o que o treinamento é mesmo? Tem que ir lá nas condições de pagamento e ver o que o treinamento faz. Ele faz em 4 vezes, por exemplo. Então, por isso que a descrição às vezes ajuda. Parcelado 90, então parcelado 90, então deve ser porque faz em 4, um exemplo. Então coloca uns nomes para ficar um pouco fácil na hora de identificar aqui. Ou coloca o nome da condição e na frente o fornecedor para saber de qual que é. Para ele aceitar, clica aqui, ó, tá vendo? Na hora que eu clicar, vai aparecer aqui uma caixa e aperta a barra de espaço. Então, deixa eu voltar. Barra de espaço, ele muda para sim. Clicou no não, barra de espaço, sim. Cliquei aqui, barra de espaço, ele volta não e aqui também. Então, na hora que eu dei a barra de espaço aqui, ele habilitou essas duas condições de pagamento. Então, ou seja, na hora que eu enviar o pedido eletrônico, ele já vai falar para mim quais condições de pagamento eu vou querer trabalhar. A parte de testar pedido eletrônico eu não vou conseguir devido a eu estar com um banco que é de um cliente e a gente não tem o vínculo, mas não tem a informação. Então não tem como eu fazer um processo de pedido eletrônico, esperar vir o retorno para eu mostrar para vocês. Porém, até a parte antes de enviar o pedido, ele já pede a condição de pagamento. Então vai dar para mim demonstrar a tela, ele chama a tela lá para eu selecionar a condição de pagamento. Feito isso, tem como vocês também selecionar. Um exemplo, esse daqui é só a Leopoldo vai aceitar, a filial 4 não, a filial 5 sim. Então aí vocês fazem uma por uma. No momento que eu coloco todas aqui, eu estou referindo que é para pegar para todas que eu fiz aqui. Ou seja, então se eu estou no escritório, ele vai determinar para todas. Agora, se eu quiser modificar uma por uma, eu não posso fazer em todas. Aí eu tenho que ir clicando uma por uma e configurando. Seria praticamente isso. Bom, a parte de condição de pagamento seria praticamente isso. Vocês têm alguma dúvida quanto a isso? Ficou alguma parte aí que ficou um pouco mais difícil de entender? Podem falar que aí eu falo para vocês, senão a gente já vai para a parte já de importação de XML. Aí a gente já vai começar a operação já, né? A gente já vai para a etapa operação. Bom, vamos prosseguir então. No decorrer aí, se caso você tiver alguma dúvida, pode perguntar. Como tem bastante gente hoje vendo o treinamento, pode ser que algumas dúvidas eu não consigo estar tirando agora no momento, mas no fim eu dou uma olhada ali e respondo. Senão a gente vai fazendo aos poucos. Bom, vamos para a parte da importação. Então, hoje, a maioria de vocês, eu acredito, quem não trabalha ainda, né, com pré-conferência, ou para quem é loja única e não tem escritório, eu acredito que a maioria vai hoje na primeira etapa, é operacional, entrada barra compra, importar XML. A grande maioria faz isso hoje. Então aqui já vai mudar um pouquinho a rotina, não foge tanto, mas já muda um pouco. Então o primeiro passo hoje, no momento que vocês trabalham com pré-conferência, seria o quê? Operacional, manutenção de NFE, XML de entrada. Esse seria o primeiro passo que vocês teriam que estar acessando para começar a fazer a pré-conferência. Entrou no manutenção de XML NFE, vai importar o XML e aí já vai entrar na parte de associar com o pedido. Então, agora eu gosto de ir lá na prática para ficar mais fácil. Então, o primeiro passo, a maioria antigamente vinha aqui, ó.
digitava fornecedor, tudo mais, e importava XML. Hoje, com a pré-conferência, o primeiro passo é aqui, operacional, manutenção de XML NFE. Então aqui, para quem tem silo, o silo já traz automático, ou para quem tem certificado digital, baixa aqui, ou para quem baixa o XML no e-mail, enfim, cada um eu sei que tem farmácia que trabalha diferente, tem uns que tem outros programas, tem outros que tem o silo, que o silo traz, que é o da Lynx, que traz todos os XML de acordo com o CNPJ. Então, no momento que trouxe, você pode ver que não tem nenhum pedido associado. Ó. Essa letra N, aqui ele mostra os status para mim. Ó. N, pedido não associado. Se eu associar esse pedido e ficou alguma divergência, ele fica o D, ou seja, alerta. Teve um alerta ali, alguma coisa não está batendo com esse pedido. E se ficou a letra A, significa que está tudo ok, ou seja, o pedido e o XML de entrada está ok. Quando você trabalha com pedido eletrônico e o fornecedor manda corretamente a nota, bem provável que na hora que você importar o XML, na hora que trazer aqui para a tela, ele vai ficar ou um D de alerta ou o A de associado, porque automaticamente ele já associa e verifica se está correto ou não. Então você vai ver esses dois cenários. Bom, conforme eu falei no início, é, o intuito dessa tela seria realmente para o pedido eletrônico. Porém, tem gente que às vezes fala, nossa, mas eu gero tudo no Big, eu faço tudo mesmo no Big, a única coisa é que eu mando no e-mail. Mas assim, tudo que eu tá ali no Big eu peço pro fornecedor e realmente a quantidade que eu quero. Por exemplo, se no Big tá falando 5, eu vou lá no e-mail e falo que eu quero 5, eu não modifico lá. Então tem umas técnicas que dá para fazer, porém não vai associar igual ao pedido eletrônico, ele não vai trazer a condição, entre outras informações, não vai ser exato igual ao pedido. Mas tem algumas funções que você consegue fazer na tela de compra que você consegue depois associar manualmente para ter uma base do que realmente veio na nota. Então eu vou ver uma nota aqui pequena, eu vou abrir até o bloco de notas para a gente anotar, que aí fica mais fácil. Deixa eu ver essa 1205. Ela é um pouco grande. Deixa eu ver essa aqui. Vamos pegar essa aqui de exemplo. Ó. A nota ela é da. Deixa eu ver o número nota ultra fornecedor ultra popular. Fornecedor ultra popular, nota. Deixa eu pegar o número da nota aqui, 3194. Só para mim saber. O que eu vou fazer? Isso aqui é um exemplo. Faz de conta que eu ia comprar isso aqui do fornecedor antes de chegar o XML. Aqui é que o XML já está importado. Então eu vou anotar aqui, ó. Vou pegar esse código de barras. Ó, veio 6. Vamos colocar então 6 aqui. Esse é 3. Vamos colocar 3. Dei 2 cliques sem querer e abriu o cadastro. Aqui é 4. Vamos colocar 4 também. Agora os outros dois, vamos fazer um negócio diferente. Vamos colocar aqui 3, mas na verdade, ó, veio um só no XML. E aqui vamos colocar 3 também, vamos colocar errado esses dois aqui. Então, vamos marcar bem essa nota, ó, 3194. Então, o que tem gente que o pessoal faz depois de fazer o filtro aqui, fala, bom, eu vou enviar para o fornecedor, não vou enviar por pedido eletrônico, mas tudo que tiver aqui nessa tela, realmente eu vou enviar para ele. Então faz de conta que realmente você vai enviar tudo para ele. Então vou vir aqui incluir produto. Deixa eu só confirmar se realmente é esse produto, Kimberly. Deixa eu só confirmar se ele está pegando 3194. Detalhe. Deixa eu ver se o cadastro está puxando corretamente aqui.
Vamos pegar pela descrição, por causa que a versão do acesso à estrutura desse banco eu não rodei, então tá dando falha na hora de consultar. Bom, vamos voltar lá. Vou vir aqui em pedidos, né? Mas aí vocês têm o filtro lá que vocês utilizam. Então vou vir no incluir produto. Bom, ele achou aqui o produto, certo? Então vamos falar que esse aqui, na hora que vocês enviou lá para o fornecedor, vocês falou que era 6. Então, beleza. Vou colocar 6 aqui. Esse daqui, vocês tinham me dito que era 3. Então vamos inserir ele e falar que é 3 também. O próximo vou falar que é 4. Aí não achou. Bom, aí não achou esse, então tá. Vamos fingir que esse não veio lá depois. 4, esse vamos colocar que é 3, vai estar errado, que era 1, na verdade, né? E esse aqui, 3. Legal. Então, faz de conta que você estava com esse pedido na tela e vocês falam, não, eu vou mandar para o fornecedor, eu quero comprar esse. Você não sabe se ele vai faturar. Mas, um exemplo, se o representante às vezes está ali do teu lado e fala, não, a gente tem, pode mandar que a gente tem. Então, você monta esse pedido e fala, legal, ele falou que vai faturar isso. O que vocês podem fazer para um medida de contorno para ajudar vocês nessa pré-conferência? Só lembrando que não tem a mesma função do eletrônico. Marca todos os produtos com F6. Então, aí vocês marcam ele, vai listar aqui todos os produtos. Vai vir aqui em gerar pedido e vai colocar nessa opção aqui, ó, gerar pedido. Vem aqui nessa opção gerar pedido, avança, coloca aqui. Se você quiser não precisa colocar, mas se quiser pode ir, um exemplo, NB aqui. Aí vocês colocam o nome. Então, um exemplo, eu vou colocar o nome, qual era o nome do fornecedor? Ultra Popular. Então, eu vou colocar o nome desse pedido de Ultra Popular, Ultra Popular, a data de hoje, 15/4. Então, eu sei que na hora que chegar a nota, eu sei qual é o pedido referente a esse. Dou um OK. O sistema, tá vendo? Ó, ele não vai deixar eu prosseguir, porque na pré-conferência eu falei da condição de pagamento. Então, o correto aqui, ó, é eu vir no gerar pedido e procurar a Profarma, que foi aqui eu coloquei a condição de pagamento. Então, avançar, vou colocar aqui Ultra Popular, 15/4 e dá OK. Ah lá, tá vendo? Aqui é a condição de pagamento. Então, no momento que eu cadastro a condição de pagamento, eu já direciono qual condição de pagamento eu quero trabalhar. Porém, ele não vai funcionar desse modo, porque eu não estou fazendo pedido eletrônico, mas o sistema entende que é necessário eu selecionar uma condição de pagamento. Então, eu vou colocar aqui nessa webinar mesmo, dá um OK, tá vendo? Ó, ele gravou esse pedido, ó, pedido Ultra Popular 15/04 foi salvo com sucesso. Então, o que dá agora para mim fazer? Se eu ir lá no manutenção, que é a primeira tela onde eu importo o XML, vim na nota, que eu acho que é essa aqui, 3194, pré-conferência, associar manualmente a pedido. Ó. Repetindo, seleciona a nota, pré-conferência, associar NFE XML manualmente a pedido. Seleciono aqui, coloco a data que eu fiz o pedido, então eu vou pôr 15/4 até 30, por exemplo. Então ele achou aqui o pedido. Ou seja, quero saber se agora tá correto. Venho aqui, coloco associar XML com o pedido. Ele dá essa mensagem. O que seria essa mensagem? Se eu colocar sim, então vamos dar um exemplo. A minha nota fiscal tem o Anador e o Dorflex.
No pedido tem o Anador, o Dorflex, o Dipirona e o um Novalgina. Se eu colocar assim, o sistema vai associar meus dois produtos e vai ignorar o restante. Ou seja, o restante daqueles produtos eu não vou conseguir associar mais nenhuma nota com aquele pedido. E pode ser que vai ter nota que eu vou associar com ele. O que, que acontece? Muitos casos acontece. Eu que já trabalhei em distribuidor é assim. Então, um exemplo, a farmácia vai e faz o pedido 3194, igual eu fiz aí agora. E esse pedido 3194, o valor dele foi de R$ 6.000. E dentro desses R$ 6.000, 1.200 foi genérico, 2.000 perfumaria, 3.000 fralda. Então a gente separava esses pedidos. Ele era do mesmo, mas separava eles em folhas diferentes. O que, que significava? Que iria ser emitido 3 notas fiscal de entrada. Então, se eu colocasse não aqui, eu iria conseguir depois associar os meus outros dois pedidos, desculpa, minhas duas outras notas nesse pedido. Então, esse processo tem que tomar cuidado. No momento que eu dou sim, eu estou limitando esse pedido somente para essa nota. Então, por segurança, sempre coloca não. Então, deseja? Não. 4 produtos foram associados, ok. Então, aqui você consegue ver os detalhes. Então, você vem aqui no detalhe, ele foi é, associado com a nota lá de entrada. Se eu voltar, ele coloca associado e um D aqui de alerta. Então aí a gente vê o que seria esse alerta. E aqui no alerta ele mostra para nós, tá vendo? Ó? Associei o pedido, porém ele ficou com um D de alerta. Por quê? Lembra que a gente deixou algumas coisas para trás? E aqui ele mostra o número do pedido que eu associei. Então, se eu venho aqui em alerta, ele me fala, ó, divergência de itens. O que, que aconteceu? Esse Dentil Kids, no pedido não tinha nenhum. Olha o total da nota, divergência de 4. Então ele falou, ó, deu divergência. Você não pediu nada, quer dizer, você na hora do pedido não pediu nada, mas na nota tem 4. Eles mandaram 4 unidades ali para você sem você ter pedido. O de baixo, a mesma coisa, ó, divergência na quantidade. Ou seja, esse fêmea aqui, na quantidade de pedido, era 3. Olha quanto que vem na nota. 1. Tá vendo? Ele já mostra. Condição de pagamento. A condição de pagamento não foi informada no XML. Igual eu falei, condição de pagamento, toda vez que vocês fizerem dessa maneira que eu fiz, que é para vocês, vamos dizer assim, não ter para vocês terem um controle, realmente vai dar erro de condição de pagamento, que a condição de pagamento é voltada somente para o pedido eletrônico. Então essa daqui, ó, não tem, ó, pode ver que não tem nada informado, porque condição de pagamento por aquele método não funciona. Então é legal que pelo menos vocês identificam as falhas, tá vendo? Dessa maneira, vocês já conseguem ter uma base realmente como ver essas divergências. O pessoal está pedindo para voltar o processo para mostrar. Eu vou só terminar essa, eu vou pegar a nota de baixo para fazer o mesmo exemplo. Então, ó, tem como também tirar um exemplo. Eu associei, mas não quero. é, eu errei, um exemplo, fiz errado, quero tirar essa associação. Pré-conferência, associar manualmente com o pedido. Tá vendo que ele está aqui, ó, associado a um pedido anterior? Remover a associação, sim. Pronto, eu removi esse associamento desse pedido. Vou deixar aqui só para associar manualmente. Eu vou colocar aqui, colocar não, ok. Então aqui ele mostrou. Feito isso, tá tudo ok, eu vou aceitar, tá certo. Seleciona a nota 3194. Pré-conferência, autorizar XML. É, o autorizar XML ele não vai estar liberado por causa que eu acho que eu não. Deixa eu só ver uma situação aqui, ó.
A pré-conferência é para funcionar tudo. Perguntaram se está funcionando a questão de preço e tudo mais. É para funcionar. É, eu não sei se tem alguma demanda vinculada para quem já trabalha, se já encontrou às vezes algum problema. Mas se não tiver, entra em contato com a gente, que aí a gente verifica junto e a gente analisa. Mas eles tinham arrumado, essa rotina já está funcionando corretamente, vamos dizer assim. É, deixa eu só. Essa nota aqui, ó, como esse banco eu já tinha feito um treinamento, a 3194, alguma vez eu já autorizei ela. Então ela tá lá na. Deixa eu só dar uma olhada. Aqui, ó, sem querer eu já tinha autorizado ela, mas eu vou fazer uma para vocês verem de novo, e aí eu vou autorizar na hora de associar. Vamos pegar uma outra nota pequena aqui, ó. Pode ser essa. Vamos fazer com essa. Vamos fazer. Deixa eu ver se eu tenho uma outra nota pequena, porque aí eu fazia uma com divergência e uma tudo ok. Ah, essa é grande. Essa é pequena, tem outra. Então vamos fazer mais uma com divergência para vocês verem, então. Então eu vou pegar aqui rapidinho, ó, descrição. O fornecedor é o mesmo, mas a nota é o número 1226. Então vamos colocar aqui 1226. Vamos colocar aqui 2. Mais um lembrete, tá, pessoal? A questão que a gente está fazendo aqui é para ter um controle básico, pelo menos para vocês verem o item. Se vocês falar, mas e a divergência de preço? Só lembrando que é para pedido eletrônico, tá? Condição de pagamento, divergência de preço, isso o sistema não valida dessa forma. Isso é só para, pelo menos, vocês falar assim, eu consigo associar com o pedido por enquanto e depois eu vou trabalhando com o pedido eletrônico. É um inicial, pelo menos vocês já vão vendo como funciona. Então aqui eu vou colocar um. No de baixo vamos colocar mais aqui, vamos colocar 100 aqui. Esse vamos colocar 20. E o de baixo vamos colocar certo, vou colocar um só ali. Eu dei 2 cliques, se der 2 cliques no produto ele abre o cadastro, então por isso que ele. Vou colocar um aqui. Então aqui eu coloquei um. Aí eu vou fechar, então a nota que eu anotei, 1226, só para mim lembrar ali para associar. Então eu vou vir aqui, vou bipar os produtos, fingir que eu vou mandar isso para o meu fornecedor. Então o primeiro é 2 unidades. O segundo é 1 unidade. Então, unidade. O terceiro, eu falei que eu queria 100 unidades desse produto para o fornecedor, na hora que ele estava na minha loja. Aí tem um problema. Eu não lembro qual que é. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar a mais os dois para realmente trazer divergência para nós lá. E aqui vou colocar que é 20. E aqui é 1. Aí não é, vamos deixar ali em branco, finge que esse aqui eu não pedi. Então esse aqui vai mostrar mais para mim. Bom, esse seria no momento que vocês fizeram o filtro aqui, vocês deixaram só os produtos que realmente vai enviar no e-mail, ou o representante está ali na tua frente, falou que realmente vai atender isso aqui para vocês. Então aí, por segurança de vocês, vocês vão lá, marca, fala, então beleza, então quero ver se realmente vai vir o que ele pediu na hora que chegar a nota. Vem aqui, gerar pedido, põe gerar pedido também. Como tem condição de pagamento, aí tem que colocar o fornecedor e tem que vincular. Então, como só o Profarma meu tem a condição, então tem que vir aqui. Se vocês querem trabalhar com pré-conferência, deixa eu colocar teste 15/4. Vamos colocar o número da nota 1226.
Um exemplo, se vocês fazem que... Aí ele já salvou, tá vendo? Beleza, agora eu vou fechar. Ah, eu quero trabalhar com pré-conferência, mas essa condição de pagamento eu não quero trabalhar agora, ou eu até quero, mas eu não quero que fica barrando ali, porque você viu, ele não deixa eu prosseguir sem colocar a condição de pagamento. Então, se eu vim aqui em entradas, pré-conferência, aqui no alerta de, aqui na condição de pagamento, se eu colocar nada a fazer, na hora que eu gerar o pedido eletrônico, ele não vai chamar a condição de pagamento. Então, é duas maneiras que tem. Ou alertar ali na tela para vocês, e, ou nada a fazer. Então, se eu colocar nada a fazer, ali na hora que eu for gerar pedido eletrônico, ele nem vai chamar aquela tela de condição de pagamento. E se eu colocar uma das ambas aqui, eu sou obrigado a informar a condição de pagamento. Então, só tome esse cuidado. Se realmente vocês falam, não vou cadastrar, o correto seria, até mesmo para fazer o conjunto aí, né? Para fazer toda a pré-conferência. Mas se vocês falarem que pelo menos a condição não vai trabalhar, coloque então nada a fazer para ele não barrar vocês a enviar o pedido. Então eu vou até deixar nada a fazer, vocês vão ver que o próximo teste lá que eu vou fazer com vocês, a condição de pagamento nem vai aparecer. E tanto é que esse nada a fazer, na hora que eu for associar com o pedido, agora ele nem vai ficar aquela divergência, porque a condição de pagamento eu não quero, vamos dizer assim, eu não quero saber mais dela. Então agora eu vou voltar lá e vou procurar a nota. Então a nota é a 1226. Venho aqui, pré-conferência, associar manualmente, vou pesquisar a data que eu fiz meu pedido, é esse aqui de baixo, associar com o XML, não, ok, fechei, associou com divergência. Ah, o que está acontecendo? Aí aqui ele vai me mostrar o que aconteceu, ó, divergência de item. Esse Libian aqui eu nem pedi ele, ele vem na minha nota. Lembra que eu fui bipar lá, apareceu bastante, falei que eu ia deixar ele? Então, esse Libian não foi pedido. Tanto é, ó, status não pedido. Esse aqui já foi divergência de quantidade. Eu pedi, mas ó, quanto que eu pedi? Eu pedi 20, veio 2. O outro eu pedi 100, veio 12. E ali ele mostra divergência, menos 18, menos 88, ou seja, veio um valor diferente. Então é legal, tá vendo que agora a condição de pagamento nem apareceu. Aquela configuração que eu coloquei lá nada a fazer, tanto é que nem apareceu mais aqui para mim. Então praticamente é essa forma que dá para vocês trabalharem com a pré-conferência, mas assim, não voltado 100% com o recurso dela, mas pelo menos ter uma base. É lógico, um exemplo, você enviou o e-mail para o fornecedor, aí você salvou aquele pedido que está ali na tela. Você acha que ele vai faturar, mas às vezes ele não vai ter. Ele falou agora para você, mas daqui a pouco acabou o produto dele e ele não faturou. Já o pedido eletrônico, não. No momento que ele faturou lá no pedido eletrônico, aí ele tem que assumir e trazer isso para você. Por isso que esse método não é tanto seguro, mas dá para você já ter um bom controle. Se é a diferença, pô, eu pedi 100 no pedido, porque ele mandou só 12, sendo que eu conversei com ele, ele falou que tinha 100. Então já é uma questão de você começar a analisar esse fornecedor, ver se ele está começando a fazer tipo, está acontecendo sempre com esse produto, com aquele, aí vocês conseguem ter um controle melhor, começa a ter uma análise, uma visão, né, melhor para isso. Feito isso, na hora que você associa aqui com ele, 1226, ele já cai aqui na tela de recebimento. O recebimento aqui, ó, ele só vai ficar liberado aqui se eu não associar. Ah, não vou associar essa nota. Essa nota eu vou fazer sem associar, porque, um exemplo. Então, aí você vem pré-conferência, autorizar. Aí sim, ele ia direto lá para a tela de recebimento sem precisar associar aqui. No momento que eu associo, ele já fica como autorizado. Ah, e se eu tirar a associação dele, ele vai voltar ao status? Não. Uma vez que eu fiz ele, ele não vai voltar ao status. Ah, e agora? Eu queria tirar ele da tela de recebimento. Aí tem que vir aqui, excluir o XML e baixar ele novamente. Que aí o sistema entende que você fez a exclusão e baixou um novo XML. O sistema vai entender mais ou menos isso. Então, praticamente é dessa forma. Como eu não tenho como gerar o pedido eletrônico,
por causa que é um banco teste, aí eu fiz dessa maneira aí para vocês verem. Mas quem tem o pedido eletrônico vai ver que consegue automaticamente já associa dessa forma que eu fiz, nem precisa ir lá associar manualmente. Na hora que baixa o XML ele já faz esse processo. Ó, a questão de associar pedido e entrada é o seguinte: um pedido, um pedido, essa grava bem a teoria para depois não ter problema. Então, exemplo, o pedido igual eu fiz lá, o 1030, um exemplo. Então, o pedido 1030 tinha 5.000 produtos. Eu consigo associar esse pedido 1030 com outras notas fiscais. Então, outras notas fiscais eu consigo associar com esse pedido 1030. Ao contrário, não. Então, um exemplo. Eu consigo associar a nota fiscal, chegou a nota fiscal 1230. Eu consigo associar os itens da nota fiscal com o pedido 1040 e 1035? Não, não faz nem sentido. A nota fiscal você só uma nota fiscal você consegue associar somente com o pedido. Ao contrário, sim, um pedido você consegue associar até 3 notas se ele faz parte. Tanto é aquela mensagem que eu falei é importante. Se eu colocar não, aqueles outros produtos que ficou do pedido fica liberado para um próximo associar. Se eu colocar assim, eu perco tudo, vamos dizer assim, eu perco tudo aquele pedido, porque eu falei que ele era só aquilo lá, então ele falou, veio a mais, então eu vou excluir, mas na verdade ia ser associado em outra nota. Então, um pedido você consegue associar em várias notas. Agora, uma nota e associar em 2 pedidos diferentes, não. Tanto é que não faz nem sentido. No momento que você fatura um pedido, é referente àquelas notas fiscal. Agora, uma nota fiscal referente a vários pedidos não tem a lógica. Então, é mais ou menos isso que funciona. Então, pessoal, é praticamente isso a parte. Eu dei um exemplo para vocês, só para vocês entenderem como é. Pedido OL, a OL é para aparecer aqui para associar. Então, no momento que você dispara lá para o e-mail, é para ele aparecer aqui na hora de você pesquisar, é para constar aqui para vocês também. E esse método que eu mostrei, naquela opção gerar pedido. Então, ele salva aqui também. Pedido eletrônico vai ser raros vezes que vocês vão ter que vir aqui associar manualmente. No momento que o pedido eletrônico o fornecedor está mandando corretamente, isso aqui, ó, na hora que você baixa o XML, isso daqui já faz automático. Você não precisa fazer nada. Automático o XML já bate com o pedido e já fala, ó, alerta, associou, mas tem alerta. Associou e tá ok. Então ele faz essa análise na hora para vocês, sem ter que vir aqui, clicar em associar. Ó, vamos fazer essa nota que eu vou fazer ela corretamente, esse pedido, só para ficar, para aquele alerta não aparecer. Então eu vou vir aqui, é o mesmo fornecedor, o produto é esse, a quantidade é 1. E a nota é 1251. Então essa nota 1251, eu vou falar que eu pedi realmente só aquele produto para vocês verem que vai ficar só o A de pedido associado, ou seja, não tem nenhuma divergência referente a ele. Então eu vou vir aqui, vou colocar o produto. Agora eu preciso saber qual que é. Deixa eu ver qual é o fabricante daquele, senão vai dar divergência lá para nós. 1251. É o fabricante Geolab. Então aqui é esse. Então só, vou marcar F5, gerar pedido, gerar pedido. Aqui ó, vou colocar agora qualquer um. Lembra que eu estava colocando só Profarma, porque era a única que eu tinha condição de pagamento? E agora eu coloquei lá nada a fazer. Então eu vou colocar esse aqui, ó, com MED mesmo. Tá vendo? Ele já até pulou pro nome. Ele já não pediu a condição de pagamento. Por quê? Porque eu coloquei lá nada a fazer. Vou colocar a descrição do pedido e o número da nota, só para ficar mais fácil. Dá um OK. Pedido salvo. Legal.
Agora eu vou lá no manutenção e vou procurar a nota que eu acho que é a 1251. Isso aqui mesmo. Vou vir aqui associar, pesquisar 1251, associar, vou pôr um não, ok, fechei, pronto. No momento que vocês importar um XML de entrada e ficar só o A, show de bola. Significa que realmente, ó, o alerta nem vai ficar aqui para vocês. Significa prossegue que deu tudo certo. Se ficar o D, dá uma olhada aqui, porque alguma coisa já deu de errado. Um item, se está trabalhando com condição de pagamento, pode ser que a condição de pagamento não bateu conforme foi registrado, tudo mais. Pessoal, deu para entender mais ou menos? Tipo, é que o pedido eletrônico não dá para mostrar para vocês, mas praticamente é essa rotina que eu mostrei para vocês é o que o pedido eletrônico faz. E até mais, até melhor, vamos dizer assim, que o pedido eletrônico vai fazer automático. Ali eu já ensinei para vocês até o método de fazer manual. Agora perguntaram se agora a partir desse momento pode dar entrada na nota. Só aguarda um minuto, que agora a gente vai chegar na parte seguinte, vamos dizer assim. Porque aquela parte de entrada barra compra, vocês vão ver que ela vai ficar para o final. Então, como ninguém está com dúvida ainda na parte que a gente falou, então vamos partir lá para a próxima, que é justamente essas que vocês perguntaram. Antes eu só quero mostrar aqui, ó, aquela parte de recusa, tá vendo? Ah, eu associei e tá errado o meu pedido, quero recusar. Vem aqui recusar. Sim. Justificativa. Fornecedor mandou incorreto. Recusei a nota. Se eu vim aqui do lado, ó, recusado na pré-conferência, mostra quem foi. Então, ou seja, se seu balconista sem querer ele apertou lá, mas ele não falou para você. Então dá para você identificar aqui o usuário que fez essa recusa aqui. Essa foi recusada, essa foi autorizada e essa autorizada, porque eu associei com o pedido e eu falei que poderia aceitar lá. Então essa nota, ó, 3194, ela já vai ter saído aqui. Ela estava aqui, ó, já está recusada na pré-conferência. Então ela nem vai deixar mais eu fazer o processo de receber. Deixa eu só olhar aqui no slide, só para a gente acompanhar junto, para não ficar nenhuma. Aqui eu mostrei para vocês, agora vamos na parte do recebimento. Parte do recebimento, operacional, entrada barra compra, recebimento de mercadoria. Então, vamos lá. Vou colocar aqui a recusa lá da outra, só para ela sair dali. Senão ela fica ali na tela, um exemplo, como eu já tinha autorizado ela para receber, então se eu autorizei ela fica ainda na tela pendente. Então eu recusei lá, mas eu já tinha colocado para receber. Então eu tenho que vir aqui de novo e colocar para recusar. Se eu não colocasse lá para autorizar, ele não ia estar aqui para nós. Mas como eu tinha movido ela para cá, ela fica com o status, porém ela não some. Aí para sumir eu tenho que clicar e colocar recusar aqui. Bom, deixa eu fechar aqui. Operacional, entrada barra compra, recebimento de mercadorias. Então, esse é o próximo passo nosso. Seleciona a nota que quer fazer o recebimento. Bom, qual nota? Se der dois cliques, ele mostra os produtos para você. Ah, essa nota aqui. Não, é a de baixo. Então, um exemplo, vamos fazer a primeira aqui. Coloca receber. Ele já abre automaticamente a tela de conferência. Esse campo aqui que eu falei que tem que tomar cuidado. Lembra que eu coloquei lá que é permitido alterar a quantidade manualmente? O correto aqui seria não permitir, mas enfim. Se eu vim aqui colocar dois, ó, o sistema vai entender que está tudo ok, mas às vezes não veio. O que seria a lógica? Vamos pegar esse segundo produto. Pegar o barras, vir aqui no código de barras e bipar. Bipei um, bipei outro. Se eu bipar o terceiro, ó, ficou uma flash para cima. Porque na nota veio 2, eu bipei 3. Ele já está falando, ó, tem item a mais, ó, quantidade maior que XML.
A mesma coisa que o de baixo. Um exemplo, não bipei nada, acabou meus produtos. Então, já está incorreto. Na nota veio 1 e no XML veio 0. Se tem produto controlado, aqui embaixo vocês inserem o lote dele. É obrigado a inserir essas informações. Como esse não tem, não tem nenhum aqui com informação. Outro detalhe importante é o seguinte. Eu bipei, veio errado aqui, eu vi que está errado. Então, na hora que eu prosseguir aqui, só vai entrar o que eu bipei, certo? Não. Como o sistema Big, ele pega de acordo fiscalmente, o que é fiscalmente? Ele pega de acordo com o que está lá no Cefaz. No momento que eu falar assim, eu vou prosseguir, o sistema vai falar, então legal, você vai prosseguir, mas você vai prosseguir de acordo com o que está no Cefaz. Então, tanto é que na hora que eu prossigo, já até acuso uma mensagem, há produtos com quantidade lida divergente, ou seja, a quantidade que eu li ali está divergente, que a gente viu. Deseja finalizar a conferência mesmo assim? Observação. Será respeitada a quantidade existente no XML, ou seja, ele vai respeitar essas quantidades aqui. Essa daqui é só para você ter um controle e você saber, tem algo errado. E agora, eu vou prosseguir com essa quantidade errada ou eu vou fechar? Cadê? Vim aqui, conferência. Ou eu vou fechar aqui e vou depois excluir esses produtos, ou seja, cancelar isso daqui. Que aí você pode vir aqui fechar, ir lá no operacional e recusar. Aí fica de você, não, eu vou prosseguir. Então tá, finalizar, sim. Aí ele vai chamar essa tela aqui para vocês, ou seja, pode ver que ele chamou a quantidade que vem no XML e não a que alterei. Se você quiser alterar aqui, você pode depois. Na verdade aqui é 4, vou pôr 3. Vai estar fora da regra fiscal. Aí pode ser que vai gerar algum problema para vocês, porque no XML o fornecedor mandou dessa forma. Não, é dessa forma, tá tudo certo. Põe confirmar, sim. Fechou. Aí ele vai chamar essa tela aqui para vocês. Ou seja, pessoal, na hora que chega nessa tela, por isso que eu falei para vocês, a rotina aqui já é uma rotina de finalização. Quando vocês veem essa tela, a maioria de vocês que ainda utilizam métodos antigos, na hora que chega nessa tela é o processo inicial de vocês, ou seja, aí vocês iam bipar ou se não importar o XML. Na pré-conferência não, no momento que chega aqui, acabou a conferência, só finalizar, não vai importar mais XML porque já foi finalizado. Seria vir aqui, gerar nota fiscal, ele vai mostrar a tolerância que eu tenho configurado aqui nesse banco de dados. Vou prosseguir o boleto, vou pôr um sim. Pronto, terminou. Por que ele não chamou a nota fiscal? Lembra no começo lá? Vou fechar aqui. Que eu falei que tem gente que coloca conferência no escritório para gerar o contas a pagar, entre outras informações. Eu fiz isso justamente para mostrar para vocês, mas como eu não estou no escritório, vou deixar aqui como loja, só para vocês verem. Então, aqui no escritório, vocês iam ver que a nota ia chegar aqui, ó. Então, aqui eu ia pegar, eu ia marcar agora, no caso, na loja ou no escritório de vocês. Deixa eu fechar, só para mostrar aqui para vocês outro detalhe. Deixa eu cancelar aqui. Quando vocês chegam nessa parte de conferência, a maioria de vocês também tem uma rotina diferente, que é o quê? A maioria vem aqui e importar. A maioria, porque é o intuito. No momento que vocês utilizam a pré-conferência e já fez tudo, o intuito dessa tela é só vir aqui. Lembra que eu falei no início? Então aqui eu só vou pôr gerar nota fiscal. Ele vai mostrar de novo a tolerância. Vou prosseguir. Aqui eu vou gerar o boleto. Aqui, como tem o financeiro avançado liberado, eu vou pôr qualquer um aqui, tá, pessoal? Mas aí isso daqui talvez não vai pedir para vocês que não tem o financeiro. Vou dar, como tá retroativo, fechar sim. Agora sim ele vai chamar a nota fiscal. Agora ele vai concluir. Marco como conferida, salvar. Ok. Teve alteração de preço, mas não vou querer mexer agora. Dou um sim. Pronto. Terminou. Então, esse seria o processo. Eu vou dar mais um exemplo de nota. O pessoal perguntou se tem como voltar. Eu vou dar mais um exemplo. A gente vai fazer aquela outra. Mas só para deixar explicado para vocês. Primeiro passo. Importou o XML. Esse é o primeiro passo. Importou. Não é pedido eletrônico, é o pedido ainda desse modo que eu mostrei, ou é o pedido eletrônico, ele vai mostrar aqui.
Ah, não, vou associar manualmente. Então, vem associar manualmente, procura a data e associa o pedido aqui. Feito isso, automaticamente ele já vai autorizar. Mas se caso não autorizar, você verifica aqui, de acordo com a configuração. Bom, esse foi o primeiro passo. O segundo passo é encontrar a nota no recebimento, igual essa que a gente vai fazer agora. Então agora é o segundo passo. Vou colocar para receber, automaticamente ele vai chamar a tela para mim e eu vou bipar o produto. Então eu vou vir aqui e vou bipar. Só lembrando que essa tela, o Ctrl V não funciona por segurança, para não acontecer do pessoal vir aqui, copiar e colar. Não é o certo. Então, vem aqui, dou um, ele leu. Bom, é só isso, veio corretamente, finalizar. Na hora que finalizou, ele vai mostrar, vai falar, ó, bipou um, veio um, realmente está correto. Confirmar, sim. Vai chamar a tela de entrada barra compra, ele vai colocar a quantidade realmente que vem no XML e realmente está certo. Gerar nota fiscal, só lembrando que não importa mais o XML, tá? Importar o XML nem nessa tela e nem na próxima. A próxima, pessoal, tem gente que não vai chamar aquela outra tela. Aqui mesmo vai gerar o contas a pagar. Aquela outra tela é só um exemplo para quem tem escritório ou até mesmo por medida de segurança. Tem gente que gosta de lançar o boleto, às vezes só o gerente lançar o boleto. Então aí habilita a conferência da loja igual eu fiz. Caso vocês não tenham conferência habilitada, aqui já vai chamar o contas a pagar. Aqui você vai gerar a nota fiscal e a alteração de preço no final. Vai finalizar aqui. O nosso só não está finalizando aqui por causa que eu habilitei de propósito lá a conferência. Ó. Aqui fechou, tá vendo? De vocês, se não tiver a conferência, aqui finaliza. Aí eu tenho que voltar aqui na conferência, procurar a nota, porque eu habilitei, marco ele aqui com o F5, gerar nota fiscal. Coloco o plano de conta aqui, por causa que eu tenho um financeiro, quem tem sabe como funciona. Vou gerar, como é retroativa a data, por causa que é uma nota antiga, sim. Aí aqui, quem não tem conferência, naquela hora da entrada já ia chamar essa tela, sem precisar ir nessa tela que eu fui. Então, se alguém tiver falando, nossa, mas essa tela eu não tenho, é porque vocês não têm a conferência habilitada por causa que não tem a necessidade. Põe o salvar, ok, finalizou a nota aqui. Então, praticamente é esse processo que, vamos dizer assim, de toda a pré-conferência que vocês precisam estar verificando, né? Para estar fazendo todo o processo de análise, realmente vendo se a mercadoria veio de acordo com o fornecedor, se não deu nenhuma divergência. Aqui, ó, o passo a passo que eu segui com vocês, a tela de conferência, a tela de finalizar, gerar nota fiscal. Aqui é uma parte de devolução de mercadoria, eu vou mostrar só por cima, não tem muito, mas o foco maior hoje do treinamento seria a parte da pré-conferência. É, alguém ficou com alguma dúvida? Quer que eu volte a algum processo para ficar mais claro? Pode falar aí, pessoal. Ô, Vanessa, você fez uma pergunta, qual a melhor forma para não dar erro? Só me fala referente a que processo que você está relatando, se é colocando essa conferência, eu não entendi que parte que é essa parte de evitar de dar o erro. Então, ó, deixa eu ver, eu acho que eu não tenho outra nota. Ó, vou autorizar uma outra nota aqui, só para vocês verem. Então, um exemplo, vou pegar essa nota aqui, deixa eu ver se ela está certa. Tá. Eu vou autorizar ela para o XML. Faz de conta que não tem pedido para essa, então eu vou autorizá-la direto. Então, autorizei ela direto, então agora ela vai cair aqui.
perguntaram qual é a melhor maneira aqui. Igual eu falei, aqui o correto é bipar produto a produto. Aqui. Ou colocar aquela configuração que eu falei no início, de deixar colocar a quantidade aqui, mas pedir a senha supervisor. Ó, no meu caso, não está pedindo senha supervisor. Então, um atendente, um exemplo, às vezes na correria, vai querer vir aqui e colocar as quantidades. E aí pode ser que não vai servir para nada, vamos dizer, a pré-conferência. É lógico, vai servir o começo lá, que você associou com o pedido, mas às vezes o dentro da caixa não veio todas as quantidades que você pediu dentro do pedido. Então, o correto mesmo é deixar aqui não em amarelo, que é lá nas configurações filiais, que no início eu mostrei lá que tem como desabilitar isso aqui. Porém, tem casos igual vem fardo, que é bastante, que aí eu até entendo. Por isso que eu falo que às vezes é bom deixar com senha supervisor, que aí pelo menos vocês, que são os supervisores mais da área, vai lá, o balconista vai falar, ah, não estou conseguindo fazer aqui, ou tem bastante. Aí vocês mesmo com mais experiência vê se realmente veio certo. E aí vai com a senha, coloca a quantidade e com a senha habilita. Então, o correto mesmo, para ser sincero, seria bipar item a item para não ter nenhum tipo de problema. É, a questão de lote validade, o, no ato da entrada, no ato do XML, se no XML vinha as informações e no sistema tá para controlar, ele é para trazer essas informações. Então aí ele traz para você, só lembrando que aí aqui, ó, ele vai pegar de acordo com o cadastro de produto, ó, tá vendo? Aqui tem um exemplo para passar para vocês, ó, é controlado. Se eu simplesmente vir aqui colocar um, ó, tá tudo certo, mas eu não coloquei quantidade aqui no lote, ó, na hora que eu finalizar, ele já vai dar erro, ó. Há lotes com quantidade divergente. Eu sou obrigado a inserir a quantidade no lote também. Essa quantidade ele pega lá do cadastro de produto. Então aí aqui no cadastro de produto você consegue tá inserindo. E aqui também, ó, você consegue editar aqui o lote, caso precise também. Aí finaliza, eu vou finalizar mais essa nota para vocês verem. Inserir lá o lote, aqui ele vai mostrar. Vou confirmar. Eu vou fazer um negócio melhor aqui, ó, porque às vezes alguém vai confundir. Então faz de conta que vocês não vai trabalhar com a conferência. Então eu vou vir aqui agora, entrada, conferência. E vou, ó, tanto é que já até sumiu daqui. E agora eu vou finalizar. Vocês vão ver que agora ele vai chamar a tela do contas a pagar. Deu erro, ou seja, bem provável que esse lote está vencido. Vamos ver, dá um F10 aqui, ó. Ó, o lote. Validade 2016, validade menor que a data atual. Aí aqui, aqui ele não vai deixar porque que ele pegou direto do cadastro. O que vai ter que fazer nesse caso, se caso acontece isso com vocês? Vou entrar lá no cadastro dele, dar um F10 aqui e vou procurar aquele lote lá, que é, preciso lembrar, que agora eu não marquei ele. É o lote 14, final 95. Então eu vou pôr aqui 30/10/2020.
Aqui eu vou colocar. Aí não vai deixar aqui, que não vai ter estoque. Deixa eu só ver um negócio aqui. Acho que não vai deixar alterar aqui. Ele não deixa inserir o outro, mas aí tem que alterar a data para poder inserir outro. Teria que alterar a data, depois vir aqui embaixo e inserir o outro, senão ele vai dar o erro de divergência. Bom, aí prosseguindo aqui, só para vocês verem, que agora, ó, como eu tirei aquela tela de conferência, ele não joga mais para aquela próxima tela, ou seja, ele pega agora e simplesmente já finaliza aqui. Então agora eu venho aqui, põe um plano de conta, ele já vinculou, vou colocar aqui que é retroativo, e aqui ele já vai finalizar minha nota, ou seja, não vai chamar a tela de conferência. Eu só quis dar esse exemplo também para vocês verem a diferença do quando tem a conferência e quando não tem a conferência habilitada. Aqui ele deu erro de CFOP, então vou vir aqui, vou falar que esse é tudo um 102. Um 102, vou vir aqui, falar que é um 102. Vai finalizar minha nota, gerou o boleto e gerou a nota fiscal. Pessoal, mais uma vez, ficou alguma dúvida? Quer que eu volte em alguma tela que deu às vezes alguma dúvida específica? Pode falar. Aproveita esse tempo, porque o próximo passo ali eu vou só mostrar por cima o devolução. Por quê? Devolução é bem simples. Operacional, devolução fornecedor, vai abrir a próxima tela. Digita ali quem é o fornecedor, é o Profarma. Número da nota, aonde está em amarelo ali, onde está ali em amarelo aqui, quantidade deve, coloca a quantidade que vai devolver, gravar, seleciona o CFOP. Só isso para fazer uma devolução. Não tem segredo. Eu ia mostrar na prática, porém, o CNPJ que está vinculado ao nosso banco de dados aqui, ele não tem um módulo. Só lembrando, devolução é só quem tem o módulo NFE, tá vendo? Esse CNPJ que eu estou usando, ele não está com o módulo habilitado, ou seja, por algum motivo, ele não tem, então não consegue estar fazendo uso dessa devolução. Aí é o nosso setor do comercial teria que liberar para fazer a parte de devolução. Mas o de vocês, bem provável para quem tem o módulo, devolução fornecedor, vai abrir a tela que eu mostrei aqui. Aqui não tem segredo. Seleciona o fornecedor, a nota fiscal e dá um Enter. Na hora que colocar a nota fiscal aqui, nunca esquece de dar Enter. Que às vezes coloca o número e o produto não aparece, mas aí tem que dar um Enter. E só lembrando que depois de finalizar, ou seja, depois que a gente terminou tudo ali, por algum motivo quero fazer a devolução da nota. Então aí você vai, coloca o fornecedor, aperta a nota fiscal e dá um Enter. Pessoal, ficou alguma dúvida? Vou repetir novamente, que às vezes pode perguntar sem problema. Algum processo, alguma tela que às vezes ficou um pouco mais difícil de entender, pode falar, que a gente volta lá e mostra novamente um processo. Bom, pelo visto, deu para tudo isso que eu passei, eu tentei passar o conhecimento que eu tinha, né, nessa ferramenta. Espero que agora, a partir de agora, junto com o treinamento que eu dei de compra semana passada e junto agora com essa pré-conferência, principalmente nesse momento que a gente está, que vocês consigam ir adaptando essas rotinas
para, vamos dizer assim, para ter uma segurança melhor, né? Porque agora pode ser que às vezes por até mesmo por algum tipo de meta, alguma coisa em fornecedores, pode acontecer de vir itens a mais. Então, agora é um momento que vocês têm que ter uma segurança maior por conta disso. E eu acho muito interessante vocês começarem a trabalhar com essa pré-conferência. No começo é difícil, por causa que quem faz entrada normal sem a conferência antiga, é, vamos dizer assim, é praticamente pegar a nota e pôr no estoque. Não tem muito segredo, não tem muita etapa. Agora, querendo ou não, tem umas etapas que precisam ser seguir. Mas tudo que é um pouco mais extenso vai valer a pena para vocês. Então, esse processo pode ver que ele mostra realmente divergência, mostra tudo que vocês vão ver que fazia tempo que às vezes podia estar acontecendo esse tipo de problema. Então, eu tentei passar isso para vocês da melhor forma. Eu acredito que deu para vocês entenderem. Vai ter mais treinamentos desses. O intuito meu é ver se eu consigo um banco de dados que tenha um pedido eletrônico, mas é um pouco complexo por causa que precisaria do CNPJ e o fornecedor não podia faturar, porque assim não pode dar algum problema. Então, pedido eletrônico no treinamento é meio complexo. Mas com vocês aí no dia a dia, dá para vocês entender melhor se vocês trabalham com pedido eletrônico. Então, é mais ou menos isso que eu quis mostrar para vocês. É, Me perguntaram, uma das perguntas, é interessante a pergunta aqui. Se na hora lá de bipar os produtos, lá na penúltima parte, né? Se não tem como bipar sem a pessoa saber o que veio na nota, ou seja, ficar oculto, só ir bipando e depois ele comparar. Realmente isso hoje o sistema não faz, que é a conferência cegas que fala, né? Ele não faz, até porque precisa realmente ali estar mostrando, né? Eu até entendi a pergunta de ter uma opção ali depois de comparar, né? Mas hoje o sistema ele não faz tipo, realmente ele traz tudo ali na tela e aí a pessoa vai bipando. Mas é uma boa pergunta e até mesmo uma boa, vamos dizer assim, uma boa iniciativa que dá para, inclusive, dá até para ser criada uma melhoria sobre isso, que é interessante às vezes ter uma rotina dessa. Mas no momento hoje do sistema, ele trabalha dessa forma. Até porque aquela tela ela pega muita informação. Então, assim, já foi um pouco, vamos dizer, um pouco complexo de criar ela, porque concilia muita informação. Ela é envolvida toda na parte da pré-conferência, né? Então, hoje no decorrer dessa operação é dessa forma que ele valida mesmo. É, Mais alguém tem mais alguma dúvida? Caso precisar, ali tem o contato meu, tem o canal de suporte, podem acessar. Foi muito bom dar o treinamento aí para vocês, vi que vocês interagiram, foi perguntando, e eu tentei passar o que eu conseguia de melhor para vocês. Espero ver vocês nas próximas. Espero também que vocês agora comecem a praticar esse tipo de processo, que eu acho que vai ser bem válido aí para vocês. E, e eu espero vai ter novos treinamentos dessa tela, inclusive amanhã a gente vai ter um outro treinamento disso. Então seria legal às vezes vocês participarem também. Kleberson tem alguma dúvida para estar tirando, Kleberson? Bom, pessoal, vou finalizar então o nosso webinar. É, em maio vai ter outro desse e durante as semanas vai, conforme vocês estão vendo na agenda, tá tendo alguns outros. Qualquer dúvida pode entrar em contato. A gente está à disposição. Espero que vocês tenham gostado. Eu desejo uma boa tarde aí para vocês, um ótimo trabalho e espero vocês na próxima. Até mais. Obrigadão.